quanto a gente segue monitorando a situação e traz informações em tempo real à medida que nossos jornalistas aqui na redação da CNN, aqui no Brasil, mas também por meio das agências e da CNN Internacional, tenhamos novas informações a esse respeito. A gente agora tem entrevista importante aqui com Thiago de Aragão, CEO da Arco Internacional, que nos ajuda a trazer a análise dos impactos desse tensionamento do conflito entre Israel e Irã para o cenário global. Thiago, muito boa noite. Queria uma primeira avaliação sua de como, desde a noite de 48 horas atrás, como bem lembrou o Lorival Santana, na noite de quinta-feira, o primeiro ataque de Israel contra as instalações do Irã, provocando baixas na cúpula militar do Irã contra cientistas envolvidos no programa nuclear iraniano, e a gente vê 2 dias já de sequência de ataques entre os dois países, o Irã respondendo, bombardeando, Israel provocando baixas na população civil de Israel, e Israel agora atingindo inclusive unidades ali do campo de depósito de combustíveis de petróleo do Irã. Thiago, boa noite, bem-vindo aqui ao CNN Prime Time. Boa noite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, de fato isso traz um elemento novo para o ambiente geopolítico mundial, porque nós já estávamos convivendo com uma crise internacional, uma crise induzida pelas políticas tarifárias do governo Trump em relação a vários países. E nós também já vivíamos com uma crise estável, que é a guerra na Ucrânia. E agora nós temos uma nova crise que ela, misturada com todas essas outras crises que nós mencionamos, ela traz uma volatilidade muito grande. E essa volatilidade para o mercado, para a estabilidade econômica de vários países, ela acaba forçando um repaginamento, uma reorganização de vários países em relação a como se portar em relação às suas próprias economias. Primeiro, nós não temos nenhuma garantia de que isso vai terminar logo. Mas, por outro lado, não existe grandes novidades, principalmente na forma como o Irã responde, mas os ataques israelenses ou operações israelenses em relação ao programa nuclear iraniano já acontecem há muito tempo. Nós tivemos, inclusive, casos emblemáticos nos últimos anos, como o roubo em 2018, quando os israelenses, por meio do Mossad, adquiriram 150 mil páginas de documentos do programa nuclear iraniano, mais de 160 CDs de informações. Em 2010, tivemos o ataque com Stuxnet, que paralisou o funcionamento das centrífugas. Depois tivemos inúmeras outras operações, inclusive operações de assassinatos de cientistas nucleares em 2010, não dessa magnitude. Assim como a resposta iraniana ainda não havíamos visto dessa magnitude. O que fica o ambiente econômico global, que já estava saturado das crises que estavam ocorrendo, fica mais saturado ainda, as incertezas ficam muito maior, mas isso que está acontecendo pode forçar os Estados Unidos a retomar uma outra linha de diálogo com a China. Porque a China, desde que os Estados Unidos romperam unilateralmente, por meio do presidente Donald Trump no seu primeiro mandato, o acordo do P5+1, das 5 potências, das potências nucleares, dos países do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, com o Irã, a China ocupou um papel muito importante de influência sobre o Irã. Tanto que hoje importa quase 2 milhões de barris de petróleo por dia, de uma forma muito estável, e também viabilizou um ingresso e uma participação maior do Irã com os países dos BRICS e também com a própria China. Então isso pode forçar, por outro lado, uma linha de diálogo entre Estados Unidos e China que nós ainda não vimos no governo Trump, e a China pode, como não vem fazendo nos últimos anos, porque ainda não precisou, mas ela pode ter um primeiro grande teste de fogo de como ela pode usar a sua capacidade diplomática e o seu poderio de influência econômica para tentar neutralizar o que está acontecendo.